Irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por este dia. Eu louvo a Deus por este culto. Eu confesso que hoje eu já chorei, já adorei. E eu não vou falar que o culto poderia acabar agora, porque eu entendo que o culto é completo. Mas eu tenho a plena convicção que Deus já falou conosco de uma maneira tão especial, que nós vamos agora só concluir tudo que o Senhor já falou até aqui. Amém? Abra sua Bíblia comigo. 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 9. É o tema desta conferência. Eu louvo a Deus pela vida de todos os pastores que estão aqui, pelas representações. Me cubram de oração agora, viu? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Ainda em pé, Hebreus capítulo 11 e versículo 7. Parafraseando esse texto, Hebreus capítulo 11 e versículo 7, diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Podemos assentar, por favor? Eu vou pedir ainda para colocar no telão para mim Mateus 24, versículo 37, 38 e 39. O tema da conferência: geração eleita. Mas o Senhor ministrou algo no meu coração, e eu quero parafrasear este versículo com este tempo de Noé. Então eu quero falar muito mais de Noé e depois convidar você para entender dessa geração. Geração é um tempo, geração é um momento. Eu e você fazemos parte de uma geração, e essa geração a qual nós vivemos, nós entendemos que fomos chamados para um propósito. Amém? Então, vamos entender aqui essa geração de Noé, e a partir daqui vamos entender os desafios que o Senhor tem para as nossas vidas. Mateus capítulo 24, versículo 37 e 38 e 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu acredito piamente que nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Eu tenho a plena segurança que o Senhor está trabalhando de maneira tal que a sua igreja entenda que o tempo de estar na terra, vivemos esse momento de igreja terrena, está se findando. E é claro que nós não sabemos quanto tempo resta ainda. Seria muito bom se soubéssemos. Evitaria muitas coisas.
Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que esta geração está sendo preparada para o arrebatamento. Essa geração, ela de fato está vivendo o tema: geração eleita, sacerdócio real. Olha que observação: uma nação santa. O que é uma nação santa? É uma nação separada, é uma nação escolhida, é uma nação que vive para um propósito, está vivendo para que algo aconteça, está se separando para isso. Então, eu entendo que nós estamos vivendo este período, entendendo que somos um povo adquirido, estamos anunciando as virtudes daqueles que nos chamou, e chamando eles, tirando eles das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vocês creem comigo assim? Muito bem. Então nós cremos a mesma coisa. O fato é que nós concordamos nesse primeiro momento. Vamos ver se nós vamos concordar agora no nosso segundo momento. Como nós estamos vivendo? Sabendo que nós temos um propósito, como o nosso dia a dia tem se discorrido, como o nosso dia a dia tem acontecido. E aí Jesus, falando sobre a vinda do Filho do Homem, ele faz uma comparação de um tempo. Ele poderia falar: olha, é o tempo de Moisés, antes de entrar num período de escravidão. É um tempo de Abraão, por exemplo. Ele poderia dar qualquer exemplo, mas olha o exemplo que Jesus dá. Jesus, ele fala que nós estamos vivendo um tempo do mesmo período que Noé. E ele fala que no tempo de Noé, no período, na geração de Noé, esse período as pessoas comiam. Tem algum problema comer? Diga comigo: não. Não. Bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Mas houve, nesse período onde as pessoas viviam a sua liberdade, essa palavra que eu quero que você grave no seu coração, tinha liberdade de comer, de se casar, de passear, de viver sua vida. Nesse período, Deus viu algo que estava escondido no coração deles. E aí a Bíblia fala assim, olha, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e continuamente. Associa alguma coisa agora também? Você consegue associar a comida, o casamento? Você consegue associar as diversões, a liberdade de fazer com aquilo que Deus revela que está no coração? Consegue associar? No coração deles, Deus olha e vê: o homem está se multiplicando, porém a terra está com um coração má, um coração distante de mim, um coração que está vivendo totalmente diferente daquilo que está apresentando. A apresentação é festa, casamento, me permita, conferência, me permita, culto de domingo, aniversário, é exatamente isso. Porém, o coração, olha a revelação que Deus traz aqui, o coração está... E a Bíblia fala que Deus então se arrepende, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, versículo 7, disse-lhe o Senhor: destruirei que criei sobre a face da terra, desde o homem
até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de haver ter feito. E o versículo 8, há uma alegria no coração de Deus. No coração de Deus há uma expressão de louvor, porque em meio a uma sociedade, uma geração que vivia com toda a liberdade de fazer o que bem quisesse a seu bel favor, mesmo na aparência tudo bem, e lá no coração tudo escondido, há um homem, e Deus fala sobre ele. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. E aí diz: Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. E a última parte do versículo, repita comigo por favor, é o versículo de número 9. A última parte diz assim: Noé andava com Deus. Eu conto até 3 e você lê para mim só essa parte. 1, 2, 3. Mais uma vez. Coloque para mim o versículo 18, por gentileza. Quando Deus vê uma geração que vive com toda a liberdade de fazer o certo ou o errado, aquilo que pode ser posto diante dos homens ou escondido, não importa. Essa geração tem liberdade para decidir. Ela não vai ser proibida de fazer, ela não vai ser proibida de agir, não. Ela vai ter liberdade de fazer. Mas há também um olho espiritual. Há uma imagem aqui que quem fala dela é Deus, e diz: esse homem aqui, ele é diferente. Esse homem aqui, ele tinha liberdade de andar como os outros, mas ele não anda, ele muda. Ele muda a sua conduta é diferente. O seu padrão comportamental é um padrão diferente. E eu me agrado dele. E eu vejo nele que ele é um homem que tem graça. Porém agora, como ele tem um comportamento diferente dos outros, versículo 18: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Levante a mão, por favor. Há uma geração que decide como agir. E você decide, eu e você decidimos como a gente quer andar. Se a gente quer andar certo, ou se a gente quer andar errado. Porém, se eu entender, se você entender, que a melhor decisão é se ajuntar com Deus, ele vai ver graça. E não é você que vai fazer uma aliança com ele, não. Deus disse: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Deus toma uma decisão a partir do padrão comportamental de Noé. Aí Deus decide. E é interessante quando a gente lê isso, que essa aliança começa, e há algumas coisas que a gente não tem uma resposta completa, é fato, mas há alguns parâmetros aqui. Quanto tempo durou essa aliança? Bom, em Gênesis capítulo 5, versículo 32, Noé tinha 500 anos quando começou a ter filhos. 500. Capítulo 7, versículo 6, Noé tinha 100 anos quando veio o dilúvio. Não dá para a gente ter um período específico aqui, mas vamos imaginar 100 anos. Nesse período de 100 anos,
Noé, ele não muda o comportamento por conta da aliança. Ele agarra mais a aliança. Vou repetir. Não é porque Deus fez aliança que agora ele vai andar de qualquer jeito, não. Agora ele vai agarrar a aliança. Porque agora ele faz parte de uma geração que nunca existiu na terra. E depois dele também não vai existir, porque é a partir dele. Deus quer levantar uma geração que entenda o que é aliança. Alabaia, Tchuria Andaragai. Porém você pensa, essa aliança vai ser algo que eu já vi. Eu libero uma palavra sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. Essa aliança é algo que você nunca viu. Você nem sabe o que vai acontecer, porque é algo novo que Deus está reservando. Deus está reservando. Esse padrão comportamental que Noé adota, Deus não mandou ele adotar. Ele decidiu. Ele quis. Deus não falou para ele: eu vou fazer uma aliança porque eu tenho um projeto de aliança, faz dessa forma. Não, foi ao contrário. Ele teve um comportamento, e a partir do comportamento veio a aliança. Entendeu? O projeto da geração eleita aqui não é eu vou fazer para ter, não. Eu entendi o meu chamado, eu sei o que Deus quer de mim, e eu vou me colocar na brecha. Eu vou ficar na posição que Ele quer. Vamos lá. Então não dá para a gente ter uma certeza, mas uma ideia. 100 anos entre o chamado e o cumprimento do propósito. Eu disse esses dias, em uma das minhas ministrações, se eu não me engano, foi em Juazeiro. Eu falei: eu estou vivendo promessas que Deus fez na minha vida 25 anos atrás. Vereador, o senhor ainda vai viver promessas que Deus cumpriu há anos atrás. Ainda vai acontecer. O senhor recebe isso em nome de Jesus? Ainda vai acontecer. Você recebe isso na tua vida em nome de Jesus? Olha, escute isso aqui. Eu vou repetir porque você precisa pegar e entender isso aqui. Tem promessas de Deus para se cumprir na tua vida, que Deus não está fazendo agora. Deus já fez há anos atrás. E aí vem o padrão comportamental. Espiritualmente a gente chamaria isso de ficar na brecha. Foi falado bastante sobre o tempo anterior, né? Um tempo antigo que a gente conviveu, que a gente viveu. Pega essa aí também do tempo antigo. Não saia da brecha. Fica na brecha. Por que Deus fez aliança com ele? Porque ele estava na brecha. Repita comigo. Ele estava na brecha. Mas todo mundo estava na brecha? Não. Não, negativo. Ao contrário, naquele período, as pessoas estavam comendo, bebendo, se casando. Aí você olha isso e fala assim: qual o problema? Nenhum problema. A pergunta que eu faço nesta noite para você é: onde está o teu coração? Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Alabaia. Então qual é o problema? Nenhum. Mas eu escolho vir para a conferência. Amém. Amém. E quem não veio, pastor? Amém. Porque não é a gente que vai entender se deveria vir ou não. Mas uma coisa eu te garanto: Deus olhou lá do céu e viu um homem que também estava casado, que também comia,
que também dormia, que vivia a sua vida igual a todo mundo. A diferença era o seu coração. E Deus faz uma aliança. Eu quero separar essa mensagem em 3 tópicos. A primeira, partindo agora, entendendo a introdução para o primeiro tópico. Repita comigo: entendendo, mais alto, entendendo o chamado e o propósito de Deus. Vamos entender? No capítulo 6, versículo 13 e 14 diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartilhamento na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Observe comigo. Deus falou com ele. E quando Deus fala com ele, ele entende o que Deus está falando. Ele entende. Há uma necessidade de entendermos a voz de Deus. Às vezes Deus está falando e a gente não está entendendo o que Deus está falando. A Bíblia fala que ele entende a voz de Deus. E ele começa agora a agir a partir desta direção, deste direcionamento. Qual é o direcionamento que Deus dá para ele? Deus falou para ele: faz para ti, construa, levanta a arca. E ele dá o tamanho da arca, o andar, quantos andares, quantos côvados, aonde ia a janela, a comida que tinha que ser guardada, quantos animais deveria ser colocado dentro da arca. Ele não poderia fugir disto. Quanto mais a gente tenta fazer do nosso jeito, não dá certo. Qual é a base? A palavra. Deus se revela dando instruções claras. Deus não é Deus de ficar colocando dúvida nos corações. Não. Deus dá instruções claras. Faz ou não faz? A base é: entenda a voz do Senhor. Precisamos de uma geração que volte a entender a voz do Senhor. Pastor, eu tenho experiência. Deus não quer saber da tua experiência. Pastor, eu sei como fazer. Deus não quer saber como você sabe fazer. Diga para 3 pessoas que estão ao seu lado: Deus não quer saber do seu jeito. Deus já tem um jeito. Deus já tem um padrão. Deus te escolheu porque Ele já tem um padrão. Deus primeiro teve um padrão, depois Deus escolheu você. Sabe por que o sol parou? Porque o sol era de Deus, mas Deus tinha Josué. Aleluia. Sabe por quê? Deus fez o povo caminhar no deserto, porque Deus já tinha o deserto. Deus só precisava levantar Moisés. Deus já tem algo estabelecido. Deus só precisa de alguém que entenda. Uma geração que dê ouvido a Ele. Tem uma geração que dá ouvido para Deus aqui? Porque já está tudo estabelecido.
Ah não, quando eu chegar, pastor, eu vou preparar algumas coisas. Ei, fique quietinho aí. Deus já tem tudo preparado. Deus sabia até o dia que você ia nascer. Não se assuste, mas Deus sabe o dia que você vai morrer. Deus sabia o lar que você ia nascer. E tem pessoas que nascem em lares muito bem estabelecidos, e tem pessoas que não nascem em lares estabelecidos. Mas Deus não vai mudar o propósito. Deus falou para Jeremias: eu te conheço desde o ventre da tua mãe. O ventre era da mãe, mas o propósito era de Deus. Alabaia, Xuia, Darabaia. A base é a palavra. Segue a palavra. Segundo, para entender a voz de Deus, Deus revela para Noé um propósito maior, muito maior. O chamado de Noé não era só para ele, era para salvar a sua família e preservar a humanidade. O propósito que Deus tinha na vida de Noé, para aquela geração, não era só para ele, era para ele e para sua família também. As esposas dos filhos entraram juntos no propósito, porque quem está aliançado na aliança faz parte da promessa. Pastor, eu não quero estar aliançado. Então não vai fazer parte da promessa, porque Deus não vai desistir da promessa. A promessa já está feita. Escute, a promessa já está feita. Ah, eu não quero acompanhar, não quer acompanhar. Então Deus levanta outra pessoa, porque o propósito já está estabelecido. Eu confesso que eu orei essa manhã, perguntando se Deus queria que eu pregasse essa mensagem mesmo. Para entender a voz de Deus, eu preciso ter uma base. Qual é a base? A palavra. Para entender a voz de Deus, eu preciso entender o propósito. Diga comigo: o propósito de Deus é maior do que o meu. Mais alto: o propósito de Deus é maior do que o meu. Eu estou no penúltimo ano do curso de psicologia. E alguém me perguntou na faculdade: você vai abrir um consultório? Eu não sei. Você vai atender online? Não sei. E o que você pretende fazer? Falei: depois que eu me formar, entregar o diploma no altar. E o resto é com Deus. Deus tem um propósito maior para você. Pastor, eu sou advogado. Deus tem um propósito maior. Pastor, eu sou engenheiro. Deus tem um propósito maior. Enquanto você não entender isso, você vai ficar lutando. Deus falou para Noé: Noé, a arca vai ser do meu jeito, do meu padrão. Vai ser assim. E o propósito vai ser maior. Para entender a voz de Deus, exige de mim obediência. Ele teve a compreensão completa da vontade de Deus. E ele pegou toda aquela compreensão da voz de Deus e aplicou na íntegra. Nós não encontramos nenhum versículo bíblico aqui, ele aumentando os côvados, a altura, a janela. Até que olhando aqui, eu falei: é pouca janela. Eu cheguei a essa conclusão, pastor Getúlio.
Se fosse nós hoje, colocaríamos mais janelas. Agora, por que Deus colocou aquela quantidade? É Ele que sabe, não sou eu. Uma vez eu fui pregar, e eu preparei um esboço, e na hora que eu estava preparando o esboço, meu Deus, como eu chorei. Falei, meu Deus, o Senhor vai falar tanto com a igreja, porque eu já estou chorando. Quando eu coloquei o pé na igreja, Deus falou, pregue outra mensagem. Aí eu comecei, mas eu chorei, Deus. E parecia que lá dentro Deus estava falando, é problema teu. A igreja é minha, eu falo como eu quero, do jeito que eu quero. Levante a mão, por favor. Levante a mão, por favor. A igreja do Senhor sempre foi movida por ordem, amém? Mas ela é direcionada pelo Espírito. E pelo Espírito você muda o louvor, pelo Espírito você muda a palavra. É Ele que muda. Ah, não é do meu jeito, é do jeito dele. Ele. Assim. Resumindo, naquele dia, 5 almas para o Senhor. Se fosse a minha mensagem, ninguém aceitava o Senhor Jesus. Mas a mensagem é dele, é dele, é dele. Tudo é dele, tudo é para ele. Churibidaia. Eu só consigo entender a voz de Deus quando eu estou sensível à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai mandando sinais. Ele vai falando. Ele vai direcionando. Às vezes o Espírito Santo fala com a gente tão intensamente no nosso carro, sozinho. Na cozinha, Deus vai falando. Você está sensível à voz de Deus? Porque uma geração que não está sensível à voz de Deus não pode colocar o pé no altar. Eu vou repetir, uma geração que não está sensível à voz de Deus não pode colocar o pé no altar. O altar é um lugar santo, onde Deus fala. Não sou eu que falo, é Ele que fala. Então eu tenho que estar sensível à voz dele. Eu não posso fazer do altar a minha casa. Não, o altar é do Senhor. Eu tenho usado uma palavra durante alguns meses. Guarda essa palavra, vai ser importante para a tua vida. Alinhamento. O que é alinhamento? Em uma visão matemática, geográfica, quando você leva o carro para fazer um alinhamento, há ajustes de parafusos. E há parafusos que tem que ser um pouquinho afolgado. Aí aquele carro que está dando um prejuízo invisível, e o prejuízo só vai aparecer com o tempo, comendo o pneu pelo lado de dentro, a cambagem. Aí você perde um pneu novo. Eu perdi um pneu novo porque acabei de comprar. É porque o carro estava sem alinhamento. O que é um alinhamento com o propósito? É alinhar-se com a vontade de Deus. Vou repetir. É alinhar-se com a vontade de Deus. Se a obra é boa, gera vida, cura, salvação, tem transformação. Mas não é Deus que tem que se alinhar com a minha vontade.
Sou eu que tenho que me alinhar com a vontade dEle. Tem alguém disposto a se alinhar na vontade de Deus essa noite? Tem? Tem alguém? Alinhar-se com a vontade de Deus não é tão fácil. Não pense que vai ser fácil. Noé se aliou com Deus. A arca nós já sabemos. Mas Abraão também se alinhou com Deus. Ele sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que Deus mostrou para ele. Você acha que é fácil isso? Uma geração que não está disposta a largar seu comodismo, a largar suas regalias. Ah não, eu estou rendido a Ti, Senhor. Faz de mim o que o Senhor quer. Aí Deus fala, muito bem. Então eu quero de você o seu tempo. Só o seu tempo, vamos lá. Aí eu não posso. Que geração que é essa? Moisés se alinhou com Deus também. Tirou o povo do Egito. É fácil? É fácil trabalhar com o povo? É fácil? Você pode dar ouro em pó. Daqui a pouco alguém olha para você e fala, nunca recebi nada. Mas Deus te chamou para trabalhar com o povo. E a recompensa não vai vir do povo, a recompensa vai vir de Deus. De Deus. É fácil você entregar toda a sua vida para Deus? Samuel. Entregue no templo para servir o altar e ficou a vida inteira lá. Essa geração de Samuel. E às vezes eu escuto louvores assim, nós somos a geração de Samuel. Eu fico assustado. Porque a geração de Samuel serviu a Deus o tempo todo no altar. Quando você for cantar esse louvor de novo, pense. Essa geração, muitas das gerações que nós conhecemos de pessoas, não tem mais tempo para o altar. Tem tempo para comer, beber e se casar. Qual é a sua geração? Segundo, se eu já entendi a voz de Deus, eu preciso permanecer no propósito. Repita comigo: permanecer no propósito. Para eu permanecer no propósito, eu preciso colocar na minha vida 3 pilares. Primeiro, obediência. Segundo, perseverança. Terceiro, fé. Ele resolveu obedecer às instruções. Ele resolveu perseverar 100 anos. 100 anos. Zombaram dele. É um louco. Nunca choveu. Como é que vai chover? E ele, ó, estou no propósito. Noé, que negócio é esse desse barco grande, dessa arca? Você não está bem da cabeça. E ele, ó, no propósito. Quanto tempo?
Em média, 100 anos. Tem lógica? Não. Mas tem algumas coisas também que não tem lógica. Não tem louvor ao Senhor se eu louvar ao Senhor apenas no culto. Não tem lógica. É muito tempo para servir a Deus, e eu só servi a Deus 1h20, 1h30, 2 horas. Muito tempo. Muito tempo. Então, pastor Maurício, não tem lógica. Aí eu louvo ao Senhor, e as pessoas começam a zombar de mim, eu não louvo. Eu não louvo no serviço. Eu não louvo com os meus atos. Eu não louvo em casa. As pessoas falam para eu ser crente igual esse aí, eu não vou ser não. Não tem lógica. Isso não é louvor. Noé teve uma vida de louvor a Deus. Não tem lógica eu dizer que louvo ao Senhor. Não faz sentido. Se eu só louvar ao Senhor quando eu tiver com o instrumento na mão. Não tem lógica. Depois que eu toco, eu vou lá para fora. Tem lógica. Meu filho, só um pouquinho de retorno para mim, por favor. Eu fui lá na frente, eu vi que ela está melhor do que aqui. Eu vou ficar lá na frente. Ah não, eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor. É minha escala. É fácil louvar a Deus na sua escala. Eu estou falando louvar ao Senhor fora da sua escala. Ah, eu só vou no dia da minha escala. Me perdoe. Você não louva o Senhor. Você se apresenta para o público. E apresentar é fácil. Mas cada martelada que Noé dava, ele estava louvando ao Senhor. Cada metro, cada côvado que ele cortava de madeira, ele estava louvando ao Senhor. Cada vez que alguém zombava dele, ele estava louvando ao Senhor. Tem lógica. Louvar ao Senhor, quando eu estou com o microfone na mão, é fácil. Eu conheci um pastor, um santo homem de Deus que já está na glória. Não vou falar o nome dele aqui para eu não começar a chorar, e os demais que aqui estão. Mas ele dizia: pastor Márcio, dá vontade de entregar um microfone para cada membro da igreja. Começou o culto, entrou na igreja, um microfone, ó, 200 microfones, porque as pessoas só cantam com o microfone na mão. Isso não é louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor é uma vida de propósito. Eu entendo a voz de Deus. Para que Deus me chamou? Para cantar? Eu vou cantar. Para adorar? Para adorar. Eu sou uma geração que faça a diferença. Eu tiro as pessoas das trevas e apresento a luz para elas. Então a minha vida é uma vida de louvor. Aonde eu estiver, as pessoas vão falar: ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus. O que ela faz é louvar ao Senhor. Ele tinha um propósito. Qual era o propósito? A arca. E através dessa arca, Deus ia começar uma nova geração, um novo tempo. Deus estava dando a oportunidade para as pessoas olhar para Ele e falar: eu quero fazer parte da tua geração. Sabemos a história, me faz ganhar tempo. Ninguém quis. Mas isso não tirou ele do altar. Não impediu as críticas. Mas ele também não ficou orgulhoso por isso. Aí eu sou a geração do altar. Não fique orgulhoso por isso. Abaixe.
Eu sou a geração, não, esquece. Vou voltar a repetir o que eu falei lá na introdução. A construção, a execução da arca foi ele. Mas o projeto da arca era de Deus. Talvez eu e você estamos executando alguma coisa hoje, mas a glória é dele. É ele que tem que ser louvado, não eu. Tudo é para ele, nada é meu, nada é seu, é tudo dele. Então, esse orgulho que as pessoas estão tendo hoje para adorar a Deus está difícil. O último jubileu da igreja, nós tivemos que substituir um cantor por conta de viagem. E aí eu, responsável pelo evento, vereador, fui ligar para alguns contatos, sabe? Para substituir o cantor. Justificável, tudo certo, o problema não foi ele. Aí eu ligo para cantar 30 minutos, 30, no máximo 30. 12 mil. Então vamos ligar para o conhecido que já foi na minha igreja? Não, 5 mil. Aí eu liguei para outro que é primo do parente, não sei do quem, que mora do lado de Guarulhos. Pastor, eu posso ir? Eu fico a meia hora, pastor, porque eu tenho outro compromisso. Amém, que bom, glória a Deus. 3.500. Eu comecei a chorar. Eu não estou dizendo que você não deve dar uma oferta, você não deve honrar os ministros de Deus, até mesmo porque tem custo, tem um monte de coisa. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: Deus está triste com essa geração que só quer comer, beber e casar. Deus não quer uma geração como essa. Deus quer uma geração que agrade ao Senhor. Então eu não sou contra pagar, ao contrário, eu sou a favor que pague. Eu sou a favor. Eu sou a favor de uma oferta voluntária. Eu sou a favor de honrar os nossos ministros. Sou a favor. Mas essa barganha, esse negócio, Deus não está nesse negócio. Isso aqui é uma conferência de louvor e eu preciso falar: Deus não está nesse negócio. Não. Deus está na perfeita adoração. Tem alguém que ainda adora Ele? Tem alguém? Pastor, eu quero ser famoso. Quer? Deixa Deus te honrar. Faz 15 anos que eu não tenho um registro na carteira. Quantos anos? Vou repetir. Faz 15 anos que eu não tenho um registro na carteira. Quantos anos? Pois esses últimos 15 anos da minha vida, eu comi melhor, eu bebo melhor, eu como melhor, eu bebo melhor, eu moro melhor. Melhor carro que eu tive foi agora. Sabe por quê? Porque eu preciso começar a confiar no propósito de Deus. Se Deus te chamou, Ele se responsabiliza. Tenho mais 10 minutos. Ele resolveu obedecer. Noé não tem um registro dele aqui, que ele se tornou um homem orgulhoso. Diga para quem está do seu lado: não deixe o orgulho tomar conta do teu coração. Diga para mais alguém: não deixa a vaidade atrapalhar você. Não deixa a vaidade. Não deixa. Não deixa. Pastor Cláudio, para cada um Deus tem um propósito. Eu pastoreava uma igreja lá em Feira da Mata, interior da Bahia. Pastor do campo, atendia aquela igreja também. Filho da irmã Ercila,
Diaconisa Ercila, morava na roça. Entrou no quarto dele com um violão que o pai dele começou a tocar. E Deus começou a dar graça para ele. Nunca foi numa escola. Tocava maravilhosamente bem. Quando ele tocava, a glória de Deus descia. Um dia ele recebeu proposta para tocar no barzinho. E como a cidade é muito pequena, não tem muito emprego. Ele falou: vou ajudar minha família, qual o problema? É emprego. Ele foi. Quando ele voltou para a casa dele, ele pegou o violão dele para tocar. E ele não sabia mais fazer a nota mais simples que um músico que toca violão sabe. Não sabia fazer um dó, não sabia fazer um ré, não sabia fazer um mi, não sabia fazer um lá menor, nada. Ele liga para o pastor Clébio. O dia que o senhor for lá, pergunta para ele. Começou a chorar: pastor, eu não sei o que aconteceu, eu não sei mais tocar. Pastor Clébio pega o carro e vai até a roça. E quando chega lá, ele está de joelho orando, falou: Senhor, eu não quero criticar ninguém que faz isso, mas se o meu propósito é no altar, me perdoa, porque eu quero voltar para o altar. O pastor Clébio colocou a mão na cabeça dele, ele voltou a tocar na hora e continua tocando no altar. Para cada um Deus tem um padrão. Não estou criticando quem vai, quem não vai, quem não quer saber disso. Esse é assunto com o seu pastor. Eu estou dizendo que para cada um Deus tem um propósito. Não é você é louco, sou não, estou no propósito. Não é não vai chover, vai sim, Deus falou. Não é não existe esse negócio, pode ficar tranquilo, se Deus falou, vai cumprir. Eu quero declarar isso na tua vida. Se Deus falou, vai cumprir na tua vida. Eu entendi o chamado, mas eu preciso permanecer no propósito. E aqui está o grande desafio. Para eu permanecer no propósito, eu preciso resistir às estratégias, às artimanhas do inimigo. Eu preciso. O inimigo, ele não quer saber de você. O inimigo, ele quer saber do propósito. Ele quer arrancar você do propósito. Só. E às vezes para arrancar você do propósito, ele vai fazer com que você seja abastecido. Ele vai fazer com que você seja suprido com aquilo que você tem mais necessidade. Às vezes é o dinheiro. Que menino. Às vezes é o amor, carências afetivas. O importante é tirar do propósito. Tirou, acabou. Às vezes vai fazer a proposta. Guarde o propósito de Deus. Zombaram dele, criticaram ele. Eu acho interessante isso aqui, ó. Pensa comigo, estou acabando. Se naquela época tinha festa, eu imagino o convite chegando, não é? Vamos para a festa. Sai disso aí. Vai ter uma festa legal lá. Vamos lá. E ele falando: não posso. Estou no propósito. Eu imagino o cansaço batendo. Isso aqui você tem que entender. Tem dia que a gente está cansado. Não, eu vou repetir de novo. Tem dia que a gente está cansado. Tem dia que o desânimo chega. Quem sabe alguém falou: vai descansar. Não posso. Aquele que me chamou é aquele que me dá força para continuar. Não posso.
Fique de pé, por favor. Tem dia que o desânimo bate tão forte que a gente fala assim: não vou. Não vou. Não posso ir, estou cansado. E aí Deus fala: e o propósito? E a arca? E a geração que está vindo aí? Vai ser a partir de você. Aí você olha e você entende que uma geração que está chegando não pode ter como exemplo pessoas que não têm aliança com Deus. Lembra da aliança? Eu farei uma aliança contigo. A geração que está vindo não pode seguir o exemplo de quem não tem aliança. Tem que seguir o exemplo de quem tem aliança. E aí o escritor aos Hebreus diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Levante a mão, por favor, o mais alto que você puder. Você não viu, mas Deus viu. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não pode, mas Deus pode. Você não consegue, mas Deus consegue. Levante a mão. Temeu. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele temeu. Quando a aliança foi feita, ele temeu. Não abaixa as suas mãos, porque Deus manda lhe dizer nessa noite: maior do que o desânimo é a aliança, maior do que a prova é a aliança, maior do que a crítica é a aliança, maior que as dificuldades é a aliança. Para a salvação da sua família, para a salvação da sua família, o escritor aos Hebreus diz assim: ele preparou a arca. Tem coisas que estão nas suas mãos aí, ó. Tem coisas que Deus colocou na tua mão para você fazer. Tem coisas que Deus não vai abrir mão, Deus não vai levantar outra pessoa, porque Deus sabe da tua capacidade. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai levantar. É você, a visão é tua, Deus deu para você. Então não abra mão da aliança. É tua. Eu quero orar por você.